Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo da série 5 Minutinhos com Deus. Hoje estaremos refletindo no capítulo 3 de Gálatas, a partir do verso 6, e a gente vai ler até o verso 10. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. E contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldições. Estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito na lei, no livro da lei. Então Paulo ele segue argumentando que o caminho da fé é melhor. O caminho da graça é melhor. Já vimos anteriormente que os judaizantes estavam influenciando os gálatas a voltarem aos antigos rudimentos. Segundo eles, além do sacrifício de Jesus na cruz, era necessário circuncidar, obedecer às leis, obedecer à antiga aliança. Então Paulo agora, para poder ainda trazer um argumento mais sólido por meio daquilo que ele estava pregando, e já era totalmente assim inquestionável, ele traz à tona um pai da nação de Israel, Abraão. Ele mostra que Abraão foi justificado não por obras, mas pela sua fé em Deus. Esse assunto ele também foi abordado lá em Romanos 4 e Romanos 5, e Hebreus capítulo 11 também nós temos este ensinamento, Em Hebreus 11 também temos o seu exemplo como alguém de fé. Posteriormente, surgiu a questão da circuncisão, vindo aí da lei de Moisés, que era necessário, era um sinal e tudo, mas Abraão não foi abençoado, não foi justificado por meio das suas obras. Ele foi justificado pela sua fé em Deus. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então é isso que Paulo trouxe agora para os Gálatas. Ele trouxe o pai da nação de Israel e disse: olha, Abraão, ele não foi justificado por obras, ele foi justificado pela fé em Deus. Vocês precisam ter esse entendimento. E o interessante, que Abraão ele percebe que simplesmente, pela sua fé, na certeza que Deus faria dele o pai de uma grande nação, um pai da sua descendência, o mundo inteiro seria influenciado, e tudo. Então, ele precisou fazer algum sacrifício para receber essa dádiva? Não. A resposta é não. Foi por meio da circuncisão que ele recebeu essa bênção de Deus? Também não. Foi por meio da fé. Ele apenas creu. Então, eu quero trazer 6 pontos rápidos para a gente aplicar esses versos que a gente acabou de ler. Abraão foi justificado pela sua fé. Como eu disse, ele não precisou fazer sacrifícios para alcançar as bênçãos de Deus. Tanto que Deus provou a Abraão, falando o seguinte: olha, você vai pegar o seu único filho, Isaque, e vai sacrificá-lo a mim. Abraão precisou fazer o sacrifício? Não. Não precisou. Porque Deus ele não está interessado em sacrifícios. Deus está interessado na nossa obediência. E nós obedecemos a Deus quando nós reconhecemos que é pela fé que Jesus o salvou. O segundo ponto é que Abraão andou por fé e não pelos seus méritos. Não teve nada a ver com Abraão. Abraão ele foi um homem de fé, ele foi um homem fiel a Deus, mas Abraão era falho, Abraão tinha defeitos, então não foi por meio dos seus méritos, foi pela fé. O terceiro ponto é que Abraão creu que dele o mundo inteiro seria abençoado, e de fato ele creu. Ele não viu o cumprimento da promessa, mas ele creu que Deus abençoaria todo mundo. O quarto é que todos pela fé em Jesus hoje serão abençoados com a salvação. Ou seja, não são os nossos méritos, não são os nossos passos. Deus nos abençoou por meio de Jesus Cristo. O quinto é que quem busca ser justificado pela lei precisa guardá-la por inteiro. Paulo diz que aquele que tropeçar em um ponto da lei estará descumprindo toda a lei. Ou seja, não é mais pelo cumprimento da lei, não é mais pelo nosso mérito, agora é pelo mérito de Cristo. E o último ponto é que o caminho da fé é melhor porque Cristo fez por nós. Cristo te salvou, Cristo te deu a salvação. E agora, pela fé em gratidão, nós devemos andar de glória em glória na certeza que Jesus Cristo é totalmente suficiente em tudo aquilo que precisamos para